Olá pessoal, meu nome é Alessandra Grisolia e vou conduzir vocês nesta viagem do admirável mundo. Vou falar às segundas-feiras sobre comunicação, quartas falarei a respeito de atualidades e sempre que possível darei um giro pela história. Às sextas-feiras falarei sobre meio ambiente e sustentabilidade. Sempre que possível, trarei entrevistados para enriquecer mais nosso bate-papo. E às quartas-feiras, às vezes, também trarei dicas de livros e filmes motivacionais para encararmos de frente os desafios do século XXI. Bom, sou Alessandra Grisolia, jornalista. Me formei em 1997 pela UniBH, na época FAF-BH. Saí de São Paulo, vim para cá, estudei e retornei para São Paulo. Bom, hoje de cara já vou deixar algumas dicas do que os jornalistas podem fazer e aquelas dicas que os jornalistas não devem fazer nunca. Vou falar sobre erros e acertos de jornalistas, exemplificando o que eu passei. É claro que durante as minhas apresentações aqui no canal, sempre estarei dando exemplos do que já aconteceu comigo, para vocês não seguirem ou seguirem. Bom, já fiz até uma listinha do que falar. Bom, primeiro de tudo, quando a gente se forma, a gente acha que sabe tudo. A mania de achar que sabe tudo é o que nos impede de irmos para frente. E isso ocasiona também um outro erro que o jornalista recém-formado comete, que é a ilusão de que de cara, apenas com um diploma de bacharel, ele conseguirá um cargo num grande jornal, numa grande emissora de TV. É o sonho de consumo de qualquer jornalista recém-formado. Eu me formei, voltei para São Paulo, achando que fosse trabalhar na Folha de São Paulo. E passei um tempinho trabalhando como telemarketing. Deixei um emprego aqui, eu trabalhava como freela, num jornal conceituado, de bairro, mas conceituadíssimo, que mantinha um conteúdo semanal. Eu, recém-formada, já cumpri uma pauta com 12 reportagens. E foi lá a minha grande escola. Mas na ânsia de retornar para São Paulo e já começar de cima, em vez de começar de baixo, o que aconteceu comigo? Fui trabalhar como telemarketing. Não que não tenha aprendido nada, que eu acho justamente o contrário. Cada emprego, cada lugar que a gente trabalha deixa uma grande lição de vida. E isso só tem a acrescentar no nosso currículo, na nossa formação pessoal e na nossa formação profissional, que a gente aprende muito em outros setores também. Bom, outro erro, falta de equilíbrio emocional. Várias vezes perdi oportunidades excelentes de emprego. Por quê? Porque não soube ter o equilíbrio emocional. Cheguei a perder um emprego em função disto, por deixar problemas familiares repercutirem na vida profissional. Aprender com outras profissões é uma necessidade e não deixar problemas pessoais abalarem a nossa vida profissional são duas dicas que eu deixo aqui de cara.
já comprometi um trabalho também por falta de equilíbrio emocional. Se vocês puderem ter esse equilíbrio emocional desde o começo da carreira, melhor ainda, porque com o tempo, com a idade, hoje eu tenho 48 anos, enxergo as coisas de outra forma. Mas quem for recém-formado deve encarar a profissão como algo muito, mas muito sério, que não pode ser abalado por problemas de doença em família e outras coisas que podem ocorrer na sua família. Bom, exemplificando, eu trabalhava na assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Eu acabara de ter uma filha, então ela já estava chegando a um ano. E eu tinha muito estresse. Deixei esse estresse me abalar. A minha produtividade começou a cair de uma forma que, de braço direito da minha chefe, ela passou a delegar tarefas para outras pessoas. Eu cuidava da assessoria interna, fazendo jornal mural, cuidava do hot site, que era Bons Exemplos, Boas Práticas, que divulgava as ações da Secretaria de Estado de Cultura no sentido de promover a sustentabilidade e também a economia de certos locais. Além disso, eu fazia os releases e era encarregada de sorteios. Só para exemplificar, eu fui exonerada do cargo em função da falta de equilíbrio emocional. Enfim, a inteligência emocional não é algo que você desenvolve de uma hora para outra, mas você tem como atingir. Um exemplo de inteligência emocional foi quando eu trabalhei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Lá eu era editora-chefe, fechava todo o conteúdo para o site, para o informativo eletrônico e também quando aparecia uma reunião solene muito importante eu cobria, quando algum jornalista faltava, então eu cobria plenário, eu cobria reuniões de comissão. E sempre que possível, se aparecesse algum visitante na Câmara, por exemplo, um vereador do Rio de Janeiro, eu ciceroneava essa pessoa, ou algum outro jornalista de outro estado. O que eu aprendi? Que se eu deixasse os meus problemas me atingir, isso comprometeria toda uma estrutura maior. Aprendi também, ao longo do tempo, que a gente deve desempenhar cada tarefa ao seu tempo. Não acumular coisas para fazer, pegar uma coisa para fazer, deixar pela metade, pegar outra, deixar pela metade, outra pela metade, não. Cumpra primeiro uma etapa, depois outra. Mesmo que você tenha que desempenhar diversas tarefas ao mesmo tempo. Vamos lá. Então você precisa desenvolver aí a paciência. Aprender com outras profissões, por incrível que pareça. A paciência foi algo que desenvolvi quando trabalhei com telemarketing, porque trabalhar com telemarketing é para poucos. Porque muitas vezes o cliente do outro lado da linha se encontra muito estressado. Então a gente não pode deixar de
encarar o outro, ouvir o outro e ter paciência com o outro. Bom, outra coisa que aprendi: não deixe de desempenhar a sua função, de fazer o seu serviço, mesmo que você às vezes incomodam outros. Não foram poucas vezes que tive que cobrir matérias que gostaria de não estar lá. Às vezes um jornal de bairro, mesmo não sendo sensacionalista, que o meu não era, tem que cobrir acidente de trânsito e as pessoas te olham com cara feia. Mas mesmo assim, você tem que manter a sua posição firme e desempenhar sua tarefa. Bom, outra dica: quando você trabalha em jornal, se você não é o editor desse jornal, é bom você manter sempre uma cópia da reportagem da forma como você fez. Por quê? Porque se o editor quiser dar um caráter mais sensacionalista e sua fonte for atrás de você cobrando, poxa, eu pedi para você abordar de forma mais suave esse assunto para não prejudicar ainda mais a minha instituição, você ter um material para mostrar: não, olha, eu fiz desta forma, a culpa não é minha, eu sou apenas repórter. A outra dica é se resguardar em tudo que você faz, documentar, arquivar tudo. E para isso, você também precisa de muita organização nos seus arquivos. Bom, se você acha que é apenas um jornalista, você pode desistir da profissão. Por quê? Dependendo do local onde você trabalha, você não é apenas um jornalista. Você vai ter que cuidar de redes sociais, você vai ter que assumir algumas funções de relações públicas. Então, esqueça de não querer desempenhar uma tarefa que não é sua. Não existe essa, principalmente em assessoria de comunicação. Quantas vezes fui RP, porque eu tinha que organizar cerimonial, já não me lembro muito bem como que se faz, mas eu organizava inclusive as falas. Falando nisso, eu desenvolvi a capacidade de escrever artigos e discursos. Por quê? Por causa da assessoria de comunicação. Então, ao mesmo tempo que você está lidando com alguém da imprensa que pede para você pesquisar algum material, você tem que atender aos seus clientes e você também precisa desempenhar outras funções, se possível. Você não é apenas um jornalista. Isso é bom, porque faz você adquirir muita experiência. E falando em experiência, entre os meus altos e baixos, adivinhe o que eu fui fazer. Além de, é claro, trabalhar como telemarketing. Trabalhei como freelance, ainda faço freelas. Fiquei sem receber várias vezes. Fazia um jornal daqui, criava layout para jornal, para site. E um aperto me fez ver que eu precisava ir além. Aí eu comecei
a criar sites, construir sites, não com a programação web, mas aprender a lidar com sites feitos em plataformas específicas para isso. Aprendi a lidar com WordPress, com Wix e com Webnode. São as 3 melhores plataformas para se trabalhar. Lá vai a dica. Aprendi a lidar, a mexer com imagens, que eu acho que a gente não tem que ter, não, quero em web design, não. Domino o PowerPoint de uma forma que consigo fazer apresentações legais, coisa que eu não sabia, não me interessava. Então, gente, as oportunidades surgem, mas às vezes elas não surgem na hora que a gente está pensando, eu quero ir para uma Folha de São Paulo, eu quero ir para o estado de Minas. Não, gente, elas surgem justamente nos apertos, que são os apertos que geram oportunidades. E tá aí uma outra dica. Quem diz que você não pode trazer aquilo que você mais gosta, o assunto que você mais gosta, no local do seu trabalho? Eu acho que eu não conheço um lugar que eu tenha trabalhado que eu não tenha trazido o verde. Eu sou apaixonada por meio ambiente e sustentabilidade. Então, os jornais que eu fazia, tanto jornais de bairro, como jornais de cidades, como assessoria de comunicação, eu sempre dava muita visibilidade para sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não fala só em sustentabilidade ambiental, a gente fala em sustentabilidade humana. Eu gostava de abordar assuntos como meio ambiente, preservação ambiental e terceiro setor. Eu amava. Então, a leitura se tornava mais leve. Depois, como editora, eu acumulei funções. Eu era repórter e editora. E foi aí que adquiri mais conhecimento. E quando a gente é editora em jornal, a gente tem mais liberdade também para trabalhar. Mas pensem no seguinte, gente, vocês podem trazer coisas que vocês gostam à sua profissão de jornalista. Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás. Bom, mais que jornalistas, nós somos comunicadores. E com o advento da tecnologia, com as mudanças tecnológicas de forma rápida e constante, diante de um mundo que oscila a cada dia, diante de opiniões que oscilam a cada dia. Hoje, a gente não tem como escapar de redes sociais. Só que eu vou passar um exemplo daquilo que não se deve fazer e também depois um exemplo daquilo que se deve fazer. Bom, surgiu uma oportunidade uma vez para que eu cobrisse férias de redator web. Eu, apesar de já velhinha, com muita experiência, fui selecionada por causa do meu texto para cobrir as férias do redator web. Eu não entendia que o funcionamento de uma agência de marketing é totalmente diferente de uma agência que trabalha apenas com assessoria de comunicação. Por quê? Na assessoria, as pessoas vão dizer, olha, isso é prazo rápido, isso não é. Quando você trabalha com redes sociais, geralmente o trabalho maior é o que pode esperar. E
a criação de um vídeo, você roteirizar um vídeo, né? Fazer criação para vídeo. Agora, o trabalho menor não pode esperar. A burrinha aqui fez o quê? Eu direcionava para a pessoa que estava me acompanhando todo o material, mas não avisava. Então, a outra ponta me cobrava. Eu fiquei 2 dias, o terceiro eu já tinha aprendido. Não, olha, agora é assim. Eu já percebi como que funciona. Mas não continuei em função disso. Então, pessoal, aprendam que cada coisa funciona de uma maneira. Cada estrutura trabalha de uma forma. É o que eu tenho a deixar de dica hoje. Deve ter um monte de dica aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de falar tanto. Aprender com os erros, desenvolver inteligência emocional. Então, as dicas. Aprender com outras profissões. Eleger prioridades. Aprender com os erros e com os erros dos outros também. E encarar, principalmente essa dica, encarar novos desafios e não ficar no lugar onde você se sente cômodo. Por quê? Quando eu me formei, eu fazia diagramação em paica. Trabalhava com paicas, com a paica, medir aqueles quadradinhos. Um semestre depois, tinham instalado os Macintosh. Porém, foi na raça que eu aprendi a diagramar. Foi na raça que eu aprendi a fazer sites. Foi na raça que aprendi a usar a habilidade de escrever para fazer artigos e discursos. Foi na raça que comecei a fazer layout para sites e foi na raça que comecei a cobrir férias. Primeiro eu cobria plenário, depois eu passei a cobrir comissões, até um dia eu cobri a editora-chefe e acabei como editora-chefe. Depois de anos trabalhando somente com reportagem, assessoria, revisão de texto, acabou que surgiu a oportunidade de trabalhar em TV. Fui para a TV e aprendi o processo de produção. Então a gente não pode ficar estagnado. A profissão de jornalista tem os seus desafios, porque o jornalismo da forma tradicional está limitado. Hoje em dia, o que o jornalista tem que saber? Que se ele não pode concorrer com marketing digital, ele tem que se aliar ao marketing digital. Porém, ele vai fazer isso com muita cautela, vai buscar estudo. Se a princípio não der para fazer uma pós-graduação, uma especialização no caso, faça cursos de graça, mas que um complemente o outro. Busque sempre mais, até você aprender. E aprenda outra coisa, você não vai poder explorar tudo que existe, todas as tarefas que existem, todas as funções que estão por trás do marketing digital. Você vai ter que explorar apenas uma delas. Tá bom, pessoal? Fica a minha dica. E agora os programas serão sempre às segundas, quartas e sextas. Amanhã estarei aqui falando um pouco sobre atualidades. E sexta
meio ambiente e sustentabilidade. Mas a partir da próxima semana exibirei conteúdo segunda, quarta e sexta, sempre às 8 horas. Por enquanto os programas não serão ao vivo. Posteriormente posso pensar nesta possibilidade, principalmente porque eu vou aos poucos introduzindo novidades. Primeiro preciso aprimorar a transmissão, que é o essencial para eu poder passar alguma coisa da minha experiência para vocês. Não é tanta, tem gente que tem muito mais experiência que eu, mas enfim, é bom para quem está chegando sempre ter uma palavra amiga, uma palavra que ensine alguma coisa do dia a dia de um jornalista. Obrigada pela presença, obrigada, te espero na nossa próxima viagem. Até mais.